tá? Já tá no chat. E já liberei, já comecei a gravar também. Hoje eu quero dar as boas-vindas para vocês nessa nova matéria, tá? Contabilidade e áreas diversas. Eu imagino que a maioria de vocês estejam fazendo contabilidade, né? O meu nome é Ronaldo, tá? Eu sou formado em contabilidade, trabalho na Uniaselv desde 2010, só que como era tutor externo, e agora com essa nova reformulação eu entrei como tutor mediador. O professor de vocês dessa aula é o Vicente. Daqui a pouco ele deve estar entrando junto aqui com a gente, né? Alguns avisos que eu tenho que passar para vocês é que não deixem de fazer as provas de vocês no portal. Não sei em que semestre vocês estão, né? Só que uma coisa que é muito importante para vocês é entrarem no AVA, tá? O curso de vocês é online uma vez por semana, né? Mas não é que isso quer dizer que vocês só vão estudar uma vez por semana, né? A graduação à distância ela veio para facilitar vocês no horário de vocês, mas vocês têm que e devem pelo menos 40, 50 minutos, 45 minutos por dia tirar para dar uma revisada no material, tá? Então, quando vocês vêm para a aula de vocês, se já puderem ter entrado no AVA, ter visto pelo menos a primeira unidade, para não entrar perdido, né? Saber o que o professor vai falar para vocês, né? O AVA de vocês é muito completo, ele é com vídeos, com textos, né? Os vídeos são muito legais. Não entrei ainda nesse novo AVA da matéria de vocês, mas a última matéria que estava, a matéria era o AVA era muito bom mesmo, né? Então é importante vocês entrarem no AVA e toda semana. Então, amanhã, dei uma estudada na unidade 2 uns 40 minutos, tá? Vou dormir 9h30, dorme às 10, mexe meia horinha, tá? Não tem importância. E vocês vão ver como vai facilitar muito para vocês na hora da prova, tá? E para conhecimento, até quando o professor estiver falando, vocês não ficam perdidos, vocês sabem do que ele está falando, né? Vocês aqui não me pediram, mas não sei se estão aí mais espertos com isso, mas a turma passada acabou pedindo de ontem. É, vocês podem fazer grupos no WhatsApp. A gente, os tutores, tá? Tanto o mediador quanto o regente não é autorizado a participar, tá? Por várias questões, principalmente na questão trabalhista, né? Se a gente começar a responder vocês fora do horário de serviço, pode gerar hora extra, né? E nem a Uniaselv quer e nem receber processo por causa disso. A prova dissertativa está demorando porque teve um problema com os estágios, tá? A correção e a socialização dos estágios. A gente estava até numa maratona de corrigir estágios. Eu corrigi estágios que nem era da minha área, tá? Então, por isso que deu uma atrasada. Isso é a parte do tutor interno, né? Mas não se preocupe que a prova vai ser corrigida, tá? Nem que eles façam, agora que acabou a correção dos estágios e das socializações, então, se eles quiserem que a gente faça um mutirão de novo com esse professor mediador para corrigir as provas, pode acontecer, tá? Mas acabou sexta-feira esse mutirão que estava tendo. Então, eu acredito que agora, essa semana, já vão dar prioridade só nas provas discursivas de vocês. Bom, é bom que daí vocês não ficam muito preocupados. Vai que tenha reprovado alguma coisa e aí fica, eu reprovei, né? Então, não fica pensando nisso. Tô brincando. Ah, vai ter a correção sim. Imagino que mais essa semana, no mais tardar terça da semana que vem, já tenha corrigido.
E aí, o grupo de vocês, do AVA, vocês podem fazer um grupo do AVA, do WhatsApp, entre vocês, tá? Os professores não vão participar. Para falar com a gente, vocês podem mandar mensagem no chat, que assim, quem tiver disponível a gente responde, ou para ter maior certeza, no canal de dúvidas lá do próprio AVA de vocês. Aí vocês vão mandar as questões e vai vir, a turma de vocês vai vir diretamente para mim responder, tá? Você está com duas matérias no mesmo horário. Não se preocupa com isso. Quando acontece esse tipo de coisa, não vai ser cobrada a presença de você, tá, Ângela? Mas você pode assistir uma matéria agora, e aí amanhã, depois de amanhã, você assiste a outra matéria que foi gravada, tá? Porque a aula é gravada, assim que termina da aula, ela é gravada e entra para o chat. Tem 90 dias daí para assistir, tá? Depois ela é apagada. Então, se for por causa de presença, não precisa se preocupar, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Né? Então, o joia vocês já estão sabendo? A ideia já deve ter sido falado para vocês na aula, na matéria passada, né? Tá aberto o joia, tudo para vocês se inscreverem. Quem não for se inscrever, participa pelo menos no dia, que é legal. É umas coisas interessantes que acontecem. A presença pode reprovar sim, mas no caso da Ângela, não, porque ela teve duas matérias no mesmo dia, tá? É importante vocês participarem da aula, como é importante vocês entrarem no para assistir a aula pelo login de vocês, tá? Não entrem por link, entrem com o e-mail institucional que a instituição passou para vocês, aquele que é aluno@uniaselv. Não, @aluno_uniaselv, tá? Sempre entrem por aí, porque aí já conta mais para a faculdade conseguir acompanhar vocês, tá? Fernando, você também tá, o mesmo caso da Ângela, que eu acabei de avisar, tá? Quando acontece isso, a presença não vai ser cobrada de você, tá? De vocês que estão com duas matérias ao mesmo tempo, só que vocês assistem uma matéria, escolham qual que vocês queiram assistir agora, e aí amanhã ou depois de amanhã vocês entrem para assistir a que foi gravada, tá? Porque a aula está sendo gravada, essa daqui já está sendo gravada. Então, terminando, você pode terminando a aula, ela já entra aqui no chat mesmo para vocês, tá? Daí, se quiser assistir essa, assiste, se não, vai para outra lá, e essa daqui vai entrar, ou amanhã a outra vai estar lá no chat lá também, tá? Ninguém fica sem o conteúdo. Isso. Presença, Antônio, é 75%, né? Que se é cobrado. Então, 3 encontros, pode estar livre. Eu dava aula na turma do presencial, que era uma vez por semana também, na Unicel. Eles adoravam faltar a primeira matéria, porque o primeiro dia, porque o primeiro dia não tinha prova, mas tinha matéria, né? Já era uma vez por semana, mas tinha que faltar. Gente, mais alguma outra dúvida? Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Vocês são da onde? A turma de ontem era tudo de Fortaleza, a maioria. Ah, Mambaia é pertinho aqui, a Edné tá perto de mim. A Blumenau, Rio de Janeiro, Itajaí, Chapecó, Bahia. Ó, tem bastante gente do sul aqui. Eu estava indo direto em Amambai dar aula. Eu trabalhava também pelo Senai. Eu estava indo em Amambai dar aula pelo Senai. Ah, a Pamela é de Campo Grande. A Pamela é daquelas metidas que moram na capital e acham que o resto do estado não serve para nada.
É, não, se por um acaso, Renan, você já foi aprovado por causa disso, não vai ter, tá? Às vezes eles abrem essa lacuna, tá? Mas a gente não pode contar tanto com a sorte, porque o MEC pede a presença, né? Então, todas as vezes que puder mandar a presença, é, você faz. Eu trabalhei duas vezes, Antônio. Eu fui chamado para trabalhar porque precisavam que um professor. Daí foram em casa me chamar. Daí eu só cobria algumas coisas assim por alguns meses. Depois resolvi entrar mesmo. Você entra no. O Senai, ele é regido pelo FIEMES, aqui do Mato Grosso do Sul. Em São Paulo é o Fiesp. Então, você tem que ver de qual estado é o FIE, né, que vai ser. São Paulo é Fiesp, aqui no Mato Grosso é FIEMES, tá? Daí você entra lá e tem o trabalho conosco. No trabalho conosco tem para trabalhar no Senai e no SESI. Daí você tem sempre as seletivas, você se inscreve, né? Aqui tá aberto, mas seletivas para Rio Brilhante, tudo. E aí passou, você entra. Não é concurso, tá? É seletiva, você entra como se fosse para trabalhar com a CLT mesmo. Não se preocupa, se deu acesso inválido, às vezes você precisa dar uma reiniciada no celular, tá? Mas daí ele já, se por um acaso não deu, vocês já estão aqui dentro mesmo. Não, não é processo seletivo temporário, não. Que você eu trabalhei durante anos mesmo, né? E eu tenho amigos que trabalhou 10, 12 anos. Ele não tem tempo, não. A maioria dos processos que tem lá é por tempo indeterminado. O processo seletivo é só você vai fazer uma prova de conhecimento básico, tudo para a entrevista. Em vez de você entregar o currículo e ser chamado, você se inscreve para essa prova. Eu sou formado em contabilidade e tenho pós-graduação em educação à distância e novas tecnologias. Não, não, Ednet, você trabalha normal mesmo, né? Agora eles estão muito com horista, então você ganha pela quantidade de trabalho que você está tendo, né? Professor, acho que entrou, não é? Pode começar, professor, se quiser. A gente já tirou algumas dúvidas aqui, só estava mais batendo papo. Ah, perfeito, legal. Eu estava no aguardo aqui, referente às orientações, aguardando finalização. Então, professor Ronaldo, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelas interações. Já está gravando? Já, já. Perfeito, então. Pessoal, boa noite, bem-vindos. Aqui é o professor Valdecir Knut que está falando. Minha formação é Ciências Contábeis, graduação, Contabilidade em Gestão de Empresas, que é a pós-graduação, e mestrado em Ciências Contábeis, também com ênfase em Controladoria e Gestão de Negócios, que envolve finanças, custos, valuation, etc. Estou falando da cidade de Indaial, que é a cidade onde tem a matriz, onde é a Selvi, né? E do qual eu estou conversando diretamente nesse momento, acompanhando e realizando as interações junto com vocês. Sejam bem-vindos. Agora vamos conversar essa noite a unidade 1 de contabilidade em áreas diversas. O que é contabilidade em áreas diversas? Pois quando nós trabalhamos em contabilidade do primeiro setor, temos a contabilidade do segundo setor e a contabilidade do terceiro setor. Vou compartilhar aqui então a primeira bateria dos slides e um pouco antes de encerrarmos, vamos conversar sobre o ajuste ao valor presente de uma expectativa de contrato de imóvel para vocês realizarem o pagamento do tributo, que você tem que trazer o valor presente.
Então, vou agora compartilhar aqui em tela a primeira bateria dos slides que nós temos aqui. Não esqueçam, contabilidade e áreas diversas, professor Walter Circunuto, e não esqueçam de acessar a trilha de aprendizagem com todas as informações necessárias para você viabilizar os seus estudos. Nós temos aqui na unidade 1, que vamos estudar contabilidade imobiliária na construção civil. E aí, no terceiro, a unidade 2, nós temos o terceiro setor, que são as ONGs. Segundo setor, empresas. Primeiro setor, governo. Terceiro, na unidade 3, nós temos contabilidade rural. Contabilidade rural, especificamente, envolve culturas temporárias e culturas permanentes, quando nós falamos em plantio. Então, na rural, culturas temporárias seriam de hortaliças, legumes, também verduras, onde, pelo curto espaço de tempo do plantio, a transferência, né, você faz adubação, faz o plantio, faz a adubação, e depois você transplanta as mudas para o crescimento final, tá? Então, a cultura temporária, porque ele tem alguns meses, apenas algumas semanas, de preparo da terra, adubação, plantio, aí você faz a transferência dessas mudas para uma área maior, para que ela possa para que ela possa crescer, né? E depois você colhe, né? Couve-flor, cenoura, tomate, por aí vai, né? E também temos as culturas permanentes. As culturas permanentes são as árvores. As árvores, elas são, elas têm um tempo de maturação longo, tá? Mesmo madeiras de reflorestamento também tem um tempo de crescimento das árvores até elas poderem ser cortadas, mas elas são madeiras próprias de reflorestamento, ou seja, elas podem ser plantadas, cortadas para fins industriais. Um exemplo desses é a produção da madeira, o plantio de árvores para a produção da madeira, que deve ser destinada à fabricação do cavaco. Cavacos são a madeira cortada em pedaços pequenos, ela vai ser triturada junto com produtos químicos, e aí se cria uma pasta de celulose. A pasta de celulose depois ela entra no processo industrial para a produção do papel, né? Então, a fibra de celulose que vem da madeira, ela depois é utilizada para a produção do papel, que é o papel que você utiliza, folha de papel A4, folha de caderno, etc. Ali nós temos a cultura permanente, porque a cultura permanente ela tem um período muito grande de maturação até a colheita. A colheita é você cortar a árvore em si, né, para usar no seu processo industrial. Gente, assim, ó, eu não estou falando aqui de cortar as árvores simplesmente por cortar. Não, você tem que ter licenças ambientais para fazê-lo. E também licenças ambientais para realizar um reflorestamento que você depois pode cortar aquelas árvores e utilizar num processo industrial, ok? Então, este é o enfoque da cultura permanente. E depois temos a pecuária também, né? Que na contabilidade rural temos a pecuária, que você faz a criação dos animais e eles têm as matrizes, os reprodutores, e aí tem um período, né, de prenhez, e depois tem o nascimento, né, desses animais, cabra, ovelha, touros, o bezerro, né? E você pode ter a pecuária para o abate depois, né? Então, em linhas gerais, são esses os conceitos que nós vamos trabalhar durante esses encontros, tá? Mas a unidade 1 tem os conceitos iniciais de contabilidade de contrato, balanço patrimonial DRE, principais diferenças, a contabilidade de contratos conforme a legislação de construção civil, o antes e o depois das normas internacionais de contabilidade e também o reconhecimento e evidenciação contábil na construção civil. E aí você tem que apurar a apuração de tributos na construção civil, você deve trazer valor presente, porque você tem uma expectativa de realização futura de acordo com a construção dos apartamentos. Eu vou falar de apartamento, mas podemos falar aqui de
de construção de galpão, de barracão, de casas, pode ser residências, pode ser do projeto Minha Casa Minha Vida, pode ser apartamentos de prédios, ou pode ser salas comerciais, ou pode ser prédios comerciais, onde cada andar tem um escritório de uma empresa, alguma coisa nesse sentido. O importante é nós focarmos e visualizarmos aqui a construção civil em si, né? E não o resultado final único e exclusivamente. Aqui, para que estudar a construção civil? Gente, eu quero mostrar para vocês aqui um material muito interessante, que é o link desta matéria, tá? O que traz aqui? É a mesma imagem que está no slide. Construção civil cresce 4,3% em 2024 e impulsiona a economia nacional. Professor, por que não tem de 2025? Porque 2025 nós não terminamos ainda. Então, vamos agora avaliar 2024 e vamos identificar. Pessoal, olha só, o setor da construção civil teve um desempenho destacado em 2024, registrando um crescimento de 4,3%. O CBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, previu um aumento de 4,1% e crescemos 4,3%, tá? Muito alavancado também de obras, prédios comerciais, prédios residenciais e também de infraestrutura. Quando a gente fala construção civil, não é só construção de moradia e prédios comerciais. Podemos falar também de portos, aeroportos, porque tem os hangares, tem os galpões, tem áreas para armazenagem, barracões também, e aí os acessos, as vias de acesso, temos também as rodovias, alguns locais ferrovias, então tudo envolve a construção de alguma coisa, tá? Quando a gente fala imóveis, é construção de prédios, etc. Mas quando a gente fala da construção civil em geral, construção civil envolve tudo, tá? Porque você também precisa preparar, compactar a terra para você pavimentar uma rua ou uma BR, alguma coisa assim, abrir novas rodovias. Então, tudo envolve construção civil. Por quê? Porque você precisa compactar aquela terra, precisa desapropriar, indenizar as famílias que precisam ser desalojadas, porque vai passar um asfalto lá na frente daquela casa e que vai invadir metade do terreno e precisa ser demolida a casa, essas famílias serão indenizadas, etc, etc, etc. Tá? Mas o importante é nós destacarmos aqui, 4,3%. Gente, quando nós falamos, e tem 110.133 novas vagas geradas em 2024, tá? Isso só em 2024, tá? Isso aqui não são totais de vagas preenchidas, isso aqui são novas vagas geradas. Gente, isso aí é fantástico, tá? Tem muito campo que a gente pode crescer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O PIB 3,4%, a construção civil alavancou 4,3%. A indústria 3,3%, transportes 1,9%, comércio 3,8%, informática e comunicação subimos 6,2%, tá? E outras atividades e serviços 5,3%. Então, na média, o PIB ficou em 3,4%, ou seja, a construção civil realmente alavancou muito. Isso é muito bom para o desenvolvimento da sociedade, dos espaços, né? Deixe-me ver uma coisa aqui, deixe-me só fazer um negócio, se vocês me permitirem, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Deixa eu fazer assim, eu vou copiar esse link, tá? Eu vou copiar esse link aqui, vou colocar para vocês aqui. Estamos sempre construindo, pessoal. Isso, estamos sempre evoluindo, ampliando, construindo cada vez mais. Então, o importante é você crescer, o importante é você avançar, o importante é você prospectar o seu negócio, a sua empresa. O importante é você avaliar a perspectiva do negócio no mercado. E aí, vamos buscar esses desafios. Muito bem, olha só.
O que a contabilidade tem a ver com a construção civil? Como reconhecer as receitas? Regime de caixa ou regime de competência? Pessoal, regime de competência são fatos geradores. Tá? O que são fatos geradores? Você realiza uma venda para receber em 30, 60, 90 dias. Então, na contabilidade, você já registra as receitas no momento que você emite lá o faturamento. Tá? E o regime de competência é quando você recebe no seu caixa aqueles atos de recebimento, os atos, né? Cobrar, receber. E aí você vai definir, tá? Eu quero fazer o registro pela competência ou pelo regime de caixa, que é o financeiro. Eu entendo, eu particularmente entendo que a contabilidade por regime de competência, ela é uma contabilidade de reconhecimento do resultado no momento da evidência, ou seja, vendeu, é aquela evidência, tá? Mas eu quero depois fechar com o meu fluxo de caixa. Pessoal, fluxo de caixa, gente, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo... esse aqui depois eu vou mostrar também, mas deixa eu abrir aqui fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa aqui, gente, quando a gente fala em regime de competência, aqui, ó, regime de competência e regime de caixa. Qual é a diferença entre as duas? Pessoal, olha só. Este aqui é um balanço patrimonial. Pessoal, não se preocupe, eu vou deixar esse material também para vocês no chat das mensagens, tá? Balanço patrimonial X1, ou seja, 2023, a empresa encerrou com caixa de R$100 mil. X2, 2024, né? Porque 2025 ainda estamos agora na metade de setembro, nós fechamos o nosso caixa com R$452 mil. E aí, passivos, fornecedores, etc. Aqui nós temos movimentações, saldo inicial de duplicatas a receber, R$3.700.000. Aumentos por vendas, R$5.300.000. O aumento por vendas em duplicatas a receber é uma redução do fluxo de caixa. Por quê? Porque a empresa está transferindo estoques para o cliente. O cliente ainda não pagou, ele vai pagar. Quer dizer que a empresa está financiando o cliente. Então, na ótica da DFC, do CPC 03, da demonstração do fluxo de caixa, isso aqui representa uma saída de caixa. É como se a empresa estivesse entregando dinheiro na mão do cliente para ele pagar no futuro sob a forma de boletos ou duplicatas a pagar, alguma coisa nesse sentido. Agora, a cobrança de clientes que são baixas de duplicatas a receber, obviamente quer dizer que o banco enviou o relatório dos pagamentos que ocorreram ontem, e a nossa empresa irá importar essas informações no sistema hoje, e irá registrar débito, caixa e bancos e crédito por baixa de duplicatas a receber pela saída de duplicatas, ou seja, serão duplicatas porque foram transferidas para caixa e bancos, pela efetiva cobrança dela, tá? Perfeito? Então, essas baixas aqui reduzem duplicatas a receber, mas aumentam o fluxo de caixa. Por quê? Porque houveram cobranças. Joia! E o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que na minha DFC, na minha demonstração do fluxo de caixa, por isso que é importante vocês evidenciarem opinião minha, tá, pessoal? Opinião minha, ok, pessoal? Significa você evidenciar pelo regime de competência, apura o lucro do período pelo método indireto, depois faz o ajuste das depreciações que houveram impacto no resultado, mas não tiveram impacto no caixa, porque a depreciação não tem impacto no caixa. Você não paga a depreciação. A depreciação ela tem apenas impacto no resultado, na DRE, pela redução do valor econômico de um ativo, de um bem, só isso. E o importante é você evidenciar que o caixa líquido gerado nas atividades operacionais, o que são atividades operacionais? São duplicatas a receber, estoques de fornecedores e juros pagos sobre o empréstimo. Isso são atividades operacionais. Aqui está negativo R$1.948.000, quer dizer que a empresa não foi bem, tá?
A empresa operacionalmente não foi bem. O professor vai dizer, mas se ela não foi bem, ela teve 1.948.000 de caixa negativo, como é que aqui está positivo 452 mil reais? Explica essa, professor. Vamos lá. Como é que a empresa saiu desse negativo de 1.948.000 e fechou com 452 positivo? Por causa disso aqui. A empresa buscou empréstimos de longo prazo, claro que ela pagou de curto prazo empréstimos do passivo circulante em 4 milhões de reais, mas ela buscou novos investimentos dos sócios de R$1 milhão e captação de 7 milhões e 400 mil reais de empréstimos do não circulante, ok? E aí, obviamente, você consegue responder, evidentemente, que a empresa fechou positivo, caixa em 452 mil reais. Mas ela operacionalmente não foi bem, tá? Ela apenas captou recursos de outros empréstimos para poder fechar o caixa em 452 mil reais. Então, o regime de caixa preconiza esta informação, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo transferir para cá. Anexar arquivos. Só um instantinho, por favor. Carregar desse dispositivo. Aqui, fluxo de caixa. Para cá. Eu vou fazer o seguinte. Farei o seguinte, só um instantinho. Valor presente e fluxo de caixa. Aqui. Muito bom. Eu deixarei os dois com vocês. Aqui. Vocês guardem esses arquivos, em algum momento vocês farão uso, talvez nessa disciplina e também nas outras matérias que eventualmente vocês podem aplicar os conceitos, os materiais que estão nessa planilha, ok? Vamos voltar para cá, olha só. Definições contábeis. Ativo, o que é ativo? São os bens e direitos, professor. Vamos aprofundar um pouco mais. Ativos são os recursos que geram a riqueza da empresa. São os benefícios econômicos futuros do negócio. Então, os ativos são todos os recursos que a empresa possui para a geração de riqueza futura, benefícios futuros. Passivos tratam de, no estado presente, o reconhecimento de eventos anteriores, eventos passados, que irão evidenciar os compromissos que a empresa tem junto com terceiros. Patrimônio líquido é o valor residual entre ativos e passivos, é um conceito tradicionalmente utilizado e aceito também, né? É um conceito tradicionalmente utilizado e aceito, mas eu gostaria de complementar essa informação, não está no material de estudo de vocês. Esta é a riqueza gerada pela empresa, mas consta aqui como reforço desse aprendizado, porque o patrimônio líquido, na verdade, é você avaliar quanto de capital social a empresa iniciou a atividade e quanto de reservas de lucros que ela gerou ao longo do período. Então, vamos imaginar que a empresa tinha 100 mil reais de capital social e 20 mil reais de reservas de lucros. Isso quer dizer que a empresa teve um incremento da riqueza de 20... Oi? Só um pouquinho. O pessoal está até reclamando aqui. Não chegou as planilhas que você mandou. Opa! Vamos lá. Para mim também não. É estranho, porque aqui foi... Às vezes está carregando ainda. Deve estar. Apesar que tem um triângulo ali, você viu, né? Falho em enviar. Ok, pessoal, obrigado. Onde estão os ativos? Sumiram. Ali os arquivos, gente. Onde estão os arquivos? Sumiram. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar por aqui novamente o valor presente. Tá ok. Só um minutinho, gente. Ok, já sei. Pronto. Tecnologias. Vamos compartilhar novamente. Obrigado por alertarem. É que eu não consigo ver aqui as imagens. Que estranho, eu já fechei os arquivos. Eu farei o seguinte, professor, e demais colegas, se não for o arquivo, tá? Foi agora ou não? Ainda não.
Ainda não? Tá. Eu farei o seguinte, pessoal, lá na pasta do Teams de vocês, vocês irão encontrar um ícone, um link chamado arquivos, tá? Eu vou colocar lá, só um minutinho. Da equipes. Isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal, só um instantinho, tá? Ali, isso, lá em equipes, tá? Hoje é terça. 16. Isso, terça-noite, contabilidade, áreas diversas, arquivos. Vamos lá. Ó, pessoal, eu vou colocar, depois da aula, eu vou colocar o material nessa pasta aqui para vocês, tá? FLD 666 3832 CSA terça no turno, contabilidade e áreas diversas, tá? Ele estará em arquivos e aí eu irei criar aqui depois professor Valdecir, tá? Então vocês irão receber nesse link, tá? Então ele vai ficar disponível depois, ok, pessoal? Muito bem. Vamos voltar para o nosso material aqui. Agradeço muito o alerta de todos vocês. Parabéns. É que enquanto eu vou analisando aqui os materiais da atividade, eu não consigo visualizar no chat. Por isso, muito obrigado, professor, por dar esse alerta para mim, para eu poder direcionar de uma outra forma o recebimento do material para vocês. Agora, a receita, o aumento do recurso econômico que irá gerar o incremento dessa riqueza da empresa. E esse aumento não deve vir dos sócios por um aumento de capital, alguma coisa assim. Não. Isso aqui é a receita gerada pelas operações das atividades operacionais do negócio. As despesas são aceitas do recurso econômico, o aumento das obrigações presentes, e elas vão potencialmente reduzir a riqueza da empresa, do patrimônio líquido. Ok, então esses materiais aqui nós já conversamos, né, a abertura dos temas, e aí no CPC 26, o que trata o CPC 26? É a evidenciação do resultado da empresa de acordo com os ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas, e alterações do capital social mediante integralizações, aumentos do capital e distribuições de resultado para os sócios e os fluxos de caixa. Mas o CPC 26, ele trata sobre o quê? Sobre a posição patrimonial e financeira da empresa para avaliar também o desempenho dos fluxos de caixa da entidade. Os fluxos de caixa é esse arquivo que eu mostrei para vocês no Excel há pouco, que vocês podem utilizar nessa matéria, nessa disciplina, assim como também outras matérias que, evidentemente, vão buscar algum modelo, algum exemplo da DFC pelo método indireto, da demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto. O que é o método indireto? É quando você inicia a apresentação da DFC pelo resultado do negócio, pelo lucro ou prejuízo da empresa. O CPC 17 ele foi substituído pelo CPC 47 de 2016, desculpa, estou pensando lá em 2036 já. Maravilha, né? Depois da reforma tributária, então os 2036 são os demais ajustes. Desculpa, mas é 2016, eu estou bem adiantado, 2036 é bastante, né? Então, o que trata o CPC 47? Ativo de contrato, é um direito da entidade à contraprestação em troca de bens. O que é essa troca de bens? Onde entra a figura do cliente com a assinatura do contrato, que ele tem um direito dessa contraprestação enquanto que está sendo construído aquele prédio, digamos assim, um prédio que leva 2 anos para ser construído, né? Então, o cliente, ele compra o imóvel na planta. Ele vai pagando ali as prestações e vai dando os reforços até a entrega da chave. E depois da entrega da chave, ele pode aumentar os reforços, né? O que é um reforço? O reforço é o seguinte, digamos que você fecha um contrato e você dá uma entrada, por exemplo, 10 mil reais, né? De entrada 10 mil. Aí você tem mais 6 prestações de R$ 1.500, alguma coisa assim, e depois, na 7ª prestação, você tem mais um reforço de R$ 10 mil.
não é a prestação, mas sim um reforço de 10 mil. Aí você vai dizer, tá, mas eu estou pagando mais uma prestação aqui junto? Não. O reforço é, digamos assim, para você colocar dinheiro no caixa da consultora, para ela ter dinheiro para poder construir os imóveis, né? E as prestações é pelo prazo que você financiou aquele imóvel, direto com a consultora, pode ser em 72 meses, ou 84 meses, 8 anos, dá 96 meses, 7 anos dá 84 meses. Ah, mas eu posso fazer em 240 meses? Dificilmente uma consultora fará isso, a não ser que seja por intermédio de uma instituição financeira, tá? Agora, contrato é acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações para o cumprimento, porque se você não pagar a prestação, a consultora ela irá, digamos assim, tomar esse bem de volta, porque você não pagou as prestações, ou você dá um jeito de vender, você negocia junto com a incorporadora e diz, olha, eu não tenho mais condições de pagar esse apartamento, eu quero colocar à venda. Então, o que a consultora faz? Aí a incorporadora, né? O que eles fazem? Eles assumem aquele apartamento de volta, né? Eles continuam lá terminando, construindo, fazendo os acabamentos, e eles colocam à disposição à venda, né? Por um valor X de entrada, que na verdade o teu valor que você vai pegar para ti, óbvio que você vai ter que pagar uma comissão para eles, você vai perder dinheiro, vai, né? Porque a comissão terá que ser descontada do valor da venda, do valor das parcelas que você já pagou, obviamente, e a outra pessoa que fará a compra, pessoa física ou jurídica, pode ser jurídica também, né? Irá assumir as demais prestações. Dá o valor da entrada e assume as demais prestações. Ah, mas agora de onde é que ela vai conseguir o dinheiro para dar da entrada? Isso não vem ao caso agora, porque ela pode pegar um empréstimo de um outro banco para bancar, para poder pagar o valor da entrada para você. E assim vai. Então, aí existe algo chamado na área da construção civil que se chama obrigação de performance. O que é obrigação de performance? Promessa em contrato com o cliente para transferência de bem ou serviço, né? Ou série de bens ou serviços distintos que podem suprir as necessidades que o cliente deseja. Ou seja, você deve trazer uma solução para o cliente. Claro que essa obrigação de performance ela também deve ser cumprida pelo cliente no pagamento das suas prestações. O justo, o acordado, deve ser cumprido, evidentemente, né? Agora, de acordo com o CPC 47, que fala sobre passivos de contrato, diz o seguinte, passivo de contrato, obrigação da entidade de transferir bens ou serviços ao cliente, porque existe essa obrigatoriedade, então existe um ativo cliente pela realização da receita futura, né? Aí a gente tem que também contabilizar esse cliente como um passivo, porque passivo de contrato, no caso, né? Mas não é uma conta de passivo com o nome cliente, não. O cliente é do ativo. Agora, passivo de contrato fica no grupo do passivo, que são as obrigações da empresa, a qual a incorporadora deve reconhecer a obrigação da entrega daquele imóvel no valor que já está especificado, que o cliente ele já pagou, né, ou ele está pagando as prestações, e aí gera um passivo, porque a incorporadora tem que entregar. Ah, mas o cliente ele não quer mais aquele apartamento, ele desistiu, ele colocou à venda. Ok, mas esse passivo continua. Não mais para o primeiro comprador daquele imóvel, mas para o segundo comprador, porque o imóvel ainda não está pronto. Então, a incorporadora precisa reconhecer o passivo, independente de quantos clientes houverem. Eu posso ter iniciado a compra, paguei 6 meses e eu desisti. Não é que eu desisti, eu apenas não quero dar mais continuidade. Eu quero, entre aspas, me livrar do apartamento. Tá? Me livrar do apartamento e não ter mais esse passivo para mim. Mas pode ser. Gente, eu sempre costumo dizer, o professor Valdecir diz que imóveis é o melhor investimento que existe. Sim, claro, é o melhor investimento que existe, tá? CDB, CDIs também. Porém, imóveis nunca deixaram de ser um bom investimento. Porém, é um investimento de longo prazo e de realização incerta. Por que realização incerta?
porque você não sabe quando é que você vai vender se você colocar o imóvel à venda. Você tem que encontrar a pessoa interessada. Ah, mas nós temos 60 milhões de brasileiros economicamente ativos, tá? Que trabalham todos os dias, recebem os seus salários na formalidade. Não estou falando da informalidade, temos muitas pessoas que trabalham informais, também recebem seus valores aí para o seu sustento, etc. Mas entre 60 milhões de potenciais compradores, talvez a localização daquele apartamento não seja interessante, a pessoa não quer, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de passiva de contrato ou de entrega de bens, ou preço de venda individual de bem ou serviço, que é o preço pelo qual a entidade venderia o bem ou serviço prometido separadamente ao cliente. Fechando aqui esta fala do preço de venda individual com a questão do passivo de contrato, eu gostaria de fazer um comentário com vocês. Tem uma construtora que tem um prédio com 10 andares, um apartamento por andar, são 147 metros quadrados de espaço útil no apartamento, é um espaço muito interessante, e o preço do apartamento o prédio fica de frente para o mar, tá? Mas fica numa cidade do litoral norte de Santa Catarina. Está com o preço de 3 milhões e 200 mil reais. Claro, muito mais barato que Balneário Camboriú, tá? Balneário Camboriú são 40 milhões para cima. E aí, esse imóvel, 3 milhões e 200 mil reais. O interessante é que eu recebi a informação de que um dos sócios, tá? Em concordância com os demais, eles fizeram acordo para vender o apartamento, o último apartamento, né? Ou seja, eles venderam 9. Eles têm um ainda lá que eles querem fechar a entrega, né? De todos os apartamentos, não querem mais ter vínculo, digamos assim, com aquele imóvel, no sentido de administrar aquele apartamento. Eles não querem mais gerenciar o apartamento, eles querem entregar o apartamento, serem responsáveis técnicos pela obra, claro, né, porque se der algum problema, né, de base, de fundamento, ou trincar o prédio, ou der algum outro problema, eles são responsáveis, obviamente. Mas o que eu quero dizer eles querem vender a 2 milhões e meio, tá? Ou seja, 2 milhões e 500 mil reais. Então, a realização desse ativo, o preço é 3.200, mas querem vender por 2.500. Mas, digamos que o custo do estoque desse ativo é de 2 milhões e 600 mil reais. É o custo que eles gastaram para construir aquele apartamento. Claro, tem um prédio lá, 10 andares, dá 26 milhões de reais. Talvez o último seja um pouco mais caro, porque tem esqueci o nome, mas tem um apartamento que fica no último andar, depois do último andar. Esqueci o nome, mas é uma área lá, um terraço, alguma coisa assim, mas ele tem um nome específico. Agora fugiu essa palavra, né? Mas, enfim, talvez aquele último em cima ele seja o mais caro de todos, porque ele tem um espaço acima do prédio. Oi? A cobertura, tá todo mundo escrevendo aqui. Desculpa, porque eu não consigo ler o chat, peço perdão, porque eu estou com a tela aqui do slide. Cobertura! Muito bom, isso mesmo, cobertura. Então, a cobertura, geralmente, ela é mais chique, no sentido de acabamento, né? Tem um público diferenciado, né, em matéria de poder aquisitivo, e aí é mais caro, ok? Só que assim, vamos supor que o custo da construção do prédio foram de 2 milhões e 600 mil cada apartamento, então 26 milhões de reais. Só que eles querem vender o último apartamento por 2 milhões e meio. Aí, de acordo com a NBC-TG 16, que trata sobre a avaliação de estoques, você precisa fazer um ajuste de perda de estoque de 100 mil reais. Tá? E aí, quando você vende, daí você realiza 2 milhões e meio. Tá? Mas a expectativa é de realização de 3 milhões e 200 mil. Claro que tem a lucratividade dentro do negociado. Claro, porque senão a construtora também não expande o seu negócio. Então, ali você precisa tomar esse cuidado para você evidenciar a realização daquele ativo
pelo valor negociado, ou seja, o valor justo negociado e que você vai apresentar o seu contrato. Isso aqui nós já falamos, apenas quero complementar aqui, o trato do CPC 26 está nesse slide aqui, que eu falei para vocês, até os fluxos de caixa, mas aqui eu só quero fechar, junto a outras informações constantes nas notas explicativas, tá? Tem que ter nota explicativa que vai evidenciar todos os atos e fatos contábeis de uma incorporadora. A adoção de normas internacionais de contabilidade trouxe muitos benefícios, porque nós conseguimos harmonizar a linguagem, tá, entre a contabilidade brasileira e a contabilidade estrangeira, porque nós temos muitas empresas internacionais no Brasil que precisam entender o idioma contábil, tá, porque o idioma contábil já é complicado. O contabilês, né, que seria o contábil, né, o contabilês, que é o idioma contábil, ele já tem uma certa complexidade. Para quem não vivencia essa realidade, muita coisa pode parecer estranho. Por exemplo, a DRE, da Lei da Sociedade por Ações, a LSA no artigo 187, tratava a receita bruta de vendas e você descontava os impostos, devoluções, etc., e depois chegava na receita líquida, e depois a receita líquida CMV, CPV, CSP, custo de serviço prestado. Mas na nova DRE você tem a receita líquida de vendas, onde anteriormente você tinha a receita bruta, menos os impostos, abatimentos, devoluções e o custo de mercadoria vendida. Aí você tem a receita líquida de vendas. E aí, após a receita líquida de vendas, aqui na DRE da Lei das SAs, artigo 187, tratava lucro bruto e depois as despesas operacionais. Aqui não, aqui depois da receita líquida de vendas, vem todas as despesas operacionais. O importante aqui, impairment test, perda com impairment test. O que é impairment test dos ativos? É você ter lá um custo de estoque de 2.600, você faz um teste de impairment, ou seja, de realização desse ativo, aí você percebeu, poxa, mas eu tenho que atender a NBC-TG 16, aí você vai fazer o ajuste do impairment. Aí você também tem resultado de equivalência patrimonial de coligadas e também de joint venture. O que são as joint venture? Joint venture são empresas que juntam as suas forças, não são coligadas e nem controladas, tá? Mas elas têm a mesma conotação. Então, elas juntam as suas forças, elas até podem ter um investimento na outra companhia, tá? Mas elas não podem ser controladas. Elas podem ter uma característica de coligadas, de investimento até 20% do capital social da outra empresa. E aí a joint venture, ela vai trocar tecnologias entre si, tá? Então, o joint venture, nós temos a meta-equivalência patrimonial, afeta o resultado de uma joint venture, porque ela vai apurar a realização dos resultados na empresa onde você está realizando a troca dessa tecnologia. E aí você tem nessa joint venture reconhecimento do balanço, impacto no resultado, ajuste de lucros e perdas, e ela atende o International Accounting Standard, ou seja, o IAS 28, que fala sobre investimentos coligados e empreendimentos conjuntos, e que no Brasil é adotado pelo CPC 18, que trata sobre investimentos coligados, empreendimentos conjuntos, né, que é a joint venture, etc. O que é uma joint venture? Pessoal, vocês lembram que é muito lá nos anos 80, né, isso trata sobre a história do desenvolvimento econômico brasileiro, tá? Lá diz o seguinte, que nos anos 80 tinha uma joint venture entre a Volkswagen e a Ford, tá? Em que eles trocaram muita tecnologia, porque a Volkswagen e a Ford, eles não estavam conseguindo conquistar mercado, eles não estavam, digamos assim, bem na foto, tá? E o que eles fizeram? Vamos esquecer aqui a concorrência, vamos esquecer a inimizade. Não é que eles eram inimigos, assim, mas é que no mercado, quando você tem uma concorrência, você sempre quer ser melhor e ter mais mercado que o concorrente. Isso é normal acontecer. Porém, o que acontece nesse tipo de operação, joint venture, funciona da seguinte forma.
nós vamos compartilhar tecnologias e vamos aprimorar as tecnologias. O que você conhece, você passa para mim, e o que eu conheço, eu passo para você. Vocês peguem depois uma foto das linhas, do desenho, das linhas, né? Quando a gente fala em linhas, é o desenho da porta, o desenho do capô, o desenho da frente, entre um Ford Versailles e um Volkswagen Santana, tá? Se você pegar o último modelo, você vai perceber muita semelhança nas linhas dos dois veículos. Aí tinha um outro também, que era o Ford Verona e o Volkswagen Apollo. Não é o Polo, é o Apollo. A-P-O-L-L-O, com 2 L's. Apollo, tá? E aí também tinham linhas muito similares, tá? Então eles desenvolviam os designs dos veículos em conjunto. Aí tinha também uma outra joint venture, essa mais recente, tá? Mas ela se desfez há alguns anos, foi antes da pandemia, tá? Antes da Stellantis assumir o grupo Fiat. Aí tinha uma joint venture entre a Chevrolet e a Fiat, e eles criaram o motor Firefly. Esse motor, ele era, digamos assim, indestrutível, tá? Que equipou o Uno muitos anos depois também, e era um motor muito resistente. Porque as tecnologias, elas mudam, elas se aprimoram, outras nem tanto, mas tinha um período áureo, digamos assim, né? Do crescimento dessa joint venture que fortaleceu a marca Fiat justamente por causa da durabilidade dos motores. Claro, eles também trocaram tecnologias com a Chevrolet que acabaram utilizando nos seus veículos, ok? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre tecnologias, etc., porque algumas coisas são aprimoradas, outras não. Aqui eu vou deixar com vocês pontos de divergência, instrução normativa da Secretaria de Receita da Federal 8479, teoria da contabilidade, a contabilidade que é aplicada à legislação societária. Reconhecimento do futuro. Então a Secretaria diz o seguinte, a Receita Federal, no momento que a receita é recebida, reconhecimento dos custos proporcionais. Então quando é recebida, então aqui nós temos fluxo de caixa. Pela realização do caixa, você reconhece você reconhece o aspecto do lucro da incorporadora. Teoria da contabilidade, no momento que o fato é gerado, né? E a contabilidade no momento da entrega, mas nesse caso deve ser durante a construção. Então, você vai fazendo as entregas de parte, né, daquela construção e você vai reconhecer esse lucro no momento em que você faz as devidas entregas. Quais seriam essas entregas? Eu tenho o seguinte, entreguei o último, ali a cobertura, já fiz a entrega da cobertura. Aí depois, no outro mês, eu já consegui finalizar o 10º andar, depois o 9º andar. Eu vou terminando os acabamentos. Então aqui é no momento que você entrega com os acabamentos. Geralmente, não se aguarda para terminar o prédio todo, porque algumas vezes o interessado, o morador, né, ele já quer conhecer no apartamento, tem acesso já, tem elevador instalado, o prédio ele está praticamente pronto, na verdade só tem que terminar alguns acabamentos dentro dos apartamentos, tá? Mas já tem acesso por elevador, já tem saguão, um hall de entrada, tá tudo prontinho, né? Tá lá, tem o porcelanato, tá tudo bonitinho, tá bom? Mas ele vai entregando os apartamentos à medida que forem terminando os acabamentos, tá? E a legislação societária, segundo os princípios da contabilidade, confronto de receitas e custos, de acordo com a Secretaria da Receita Federal, receitas recebidas e custos orçados proporcionais durante o desenvolvimento da obra. E receitas e custos incorridos e gerados, tanto na teoria da contabilidade quanto na contabilidade tradicional. E a legislação societária, de acordo com os princípios contábeis. Uso de conta de resultados de exercícios futuros. A instrução normativa diz que deve ser usada para reconhecimento de todas as vendas, tendo como contrapartida as contas a receber do ativo. Então, você vai avaliando
ativo, contas a receber e receitas de vendas que estão sendo reconhecidos de acordo com cada contas a receber que você registra. Teoria da contabilidade. Contabilidade diz, não deve ser utilizada para lucros que possam não ser realizados. Aqui, a contabilidade é mais conservadora, porque se eventualmente o prédio for embargado, e você está reconhecendo esses resultados de exercícios futuros, você não deve lançar, você não deve registrar, tá? De acordo com a contabilidade. Por quê? Porque o prédio pode ser embargado por alguma questão qualquer, por algum motivo judicial. Eu lembro muito bem que existia uma polêmica de um prédio muito chique, fica próximo à Prainha, no centro de Blumenau. Prainha é na curva do rio Itajaí Sul, bem no início da Rua 15. Então, quando você desce o rio do lado direito, tem um acesso à Rua 15, do lado esquerdo é a Prainha, tem um restaurante, Moinho do Vale. Então, para quem está nos assistindo e é de Blumenau região, lembra o local, né? E lá tem um prédio bem chique que foi condenado à demolição, mas ele foi vendido, tem pessoas morando lá, são apartamentos habitados. Porque houve uma infração ambiental. Só que eles receberam, na época, eles fizeram várias defesas, comprovando que a legislação ambiental foi devidamente cumprida. Eles fizeram lá um acordo, né, de entrega de uma proteção ambiental, de uma área de proteção ambiental, APP, área de proteção ambiental, para evitar a demolição do prédio, porque já tem pessoas morando lá. E são apartamentos de 4 milhões de reais para cima, gente. É um prédio bem chique. Então, assim, agora imagina, de repente, você está construindo o prédio e ele é embargado por um motivo qualquer, tá? Por questões ambientais ou porque não foi feito um ajuste de conduta junto com o Ministério Público, que eles entenderam que a construção é irregular, alguma coisa nesse sentido, tá? Como é que você vai lançar isso na contabilidade? Não tem como, tá? E a legislação societária, segundo os princípios contábeis geralmente aceitos, tá? Porque você vai registrar isso em notas explicativas, você não vai registrar na contabilidade, mas você pode reconhecer esses valores, pelo menos reconhecer no sentido de apresentar nas notas explicativas, mas não na contabilidade, porque não tem resultado de exercício futuro, é difícil. Mas eu vou vender aquele apartamento no futuro, aquele que eu falei lá do 4 milhões, no centro de Blumenau. Eu quero vender por 6 milhões de reais. E se for embargado? Gente, vai ter um problema muito grande. Práticas exclusivas para fins fiscais. Nesse caso, devem ser adotadas na escrituração digital. A contabilidade tradicional e a teoria de contabilidade não tratam. E devem ser apontados em registros auxiliares na legislação societária. Nota explicativa seria uma delas, né? Aqui a interpretação normativa, né, que trata do estoque, registro permanente do estoque. O contribuinte deverá manter registro permanente do estoque para determinar o custo dos imóveis vendidos. Então, se deve lançar todos os valores, né, de mão de obra, de taxas, alvarás, etc., impostos inerentes ao INSS, da obra, gastos com a mão de obra em si, materiais, etc. O registro permanente de estoque de imóveis será feito em livros, fichas, etc. Agora, vamos ao quadro resumo. Uma urbanizadora, tá? Trata, auxilia na criação de novos bairros e expansão das cidades. Claro, também envolve construção civil, mas ela tem o aspecto de urbanizadora. Realiza estudos ambientais acerca dos empreendimentos, tá? Uma melhoria de praças, de ruas, etc. Participa de etapas de licenciamento realizando estudos com biólogos, geólogos, topógrafos e engenheiros. Claro, porque se você tiver uma praça que está próximo de uma área, de uma nascente, alguma coisa assim, você não pode prejudicar a nascente. A nascente deve gerar um fluxo da água, né, normal para atender o rio, né, ou os rios.
Incorporadora, responsável pelo projeto e pela documentação jurídica, formaliza junto ao registro de imóveis o empreendimento. É a consultora responsável por executar as obras do projeto incorporado, que vem da incorporadora, e a construtora realiza todas as etapas de execução da obra, mão de obra, equipamentos, etc. Imobiliária responsável por comprar, vender, locar e administrar os demais imóveis. A imobiliária, muitas vezes, ela pode fazer a intermediação comercial também, no sentido de vender diretamente o imóvel parcelado. Eu já vi propagandas que diz assim, parcelamento direto com a incorporadora, tá? A construtora constrói, mas a incorporadora também administra, mas não é comum isso acontecer, tá? É mais comum em imobiliária. Claro, vão cobrar comissões, né? Não sei quanto é que está uma comissão de imobiliária hoje, mas eu já vi comissões de 6 ou 8% do valor do imóvel, tá? É uma comissão interessante, mas você vai dizer assim, tá, mas a imobiliária tem todo um gasto. Leva interessado lá naquele apartamento, pega o carro, vai até lá, volta, explica, tem uma série de gastos e tem muitas pessoas que vão ver o imóvel e não fecham o contrato, ou seja, tudo isso é gasto. Então, quando uma imobiliária cobra 8% de comissão no imóvel de 10 milhões de reais e cobra 800 mil reais de comissão, eu entendo que é um valor justo. Por quê? Eu estou falando de um apartamento de 10 milhões de reais, tá? Eu entendo que é um valor justo. Por quê? Porque a imobiliária teve todo um gasto de vai, vem, combustível, manutenção do veículo, o tempo do corretor do imóvel, etc. Então, assim, 8% não é tanto assim, não, tá? Ah, mas eu acho caro pagar 800 mil reais de comissão. Então, venda você, tá? Então, gente, eu, por exemplo, eu sou um péssimo vendedor, tá? Gente, eu não vendo nem rifa de igreja, tá? É difícil. Eu fico com um bloquinho tudo para mim. Aí eu coloco lá o nome do meu sogro, da minha sogra, o nome da minha esposa e eu. Os meus pais, eles já são falecidos, tá? Mas tá lá, eu do teu irmão, pode ser do irmão também. Eu boto lá o nomezinho ali para ele lá, do afiliado também. Mas assim, de vendas, eu compro e coloco o nome deles lá. Aí eu fico também com o bilhete para mim, obviamente, né? Vai que, né? Vai que é contemplado. Mas agora, você quer vender de uma forma segura, coloca na imobiliária, tá? É muito melhor para você trabalhar. Agora, a formação do custo dos imóveis envolve o quê? Tributos devidos na aquisição, despesa de legalização, o custo do imóvel. O estudo de viabilidade do local, o estudo da viabilidade sobre o impacto ambiental, obviamente, né? O planejamento, legalização, nós temos aqui desmembramento, nós temos aqui os insumos que são aplicados, os custos de locação, manutenção, reparo, encargos de prestação dos bens aplicados na produção, ou seja, na construção daquele imóvel, os encargos de exaustão, se houverem, custos de mão de obra, despesas financeiras relacionadas com a construção daquele imóvel, despesas gerais e administrativas, vai tudo no valor do imóvel, tá? Então, não deve deixar de ser considerado como custo do imóvel. Não vou ler aqui esse slide todo, né? Falei em linhas gerais, mas é no sentido de você, poxa, mas o que eu gasto tudo para esse imóvel? Então, você vai imaginar o seguinte, tá? Eu tenho aqui uma despesa geral administrativa todo mês de 100 mil reais, 100 mil, tá? Só que eu estou construindo 20 apartamentos, tá? 10 apartamentos num prédio, ele tem 140 metros quadrados. 10 apartamentos, dá 1.400 metros quadrados, 1.400 metros quadrados, tá? E aí, o outro, ele tem 220 metros quadrados. Então, dá 2.200 metros quadrados ao total. Final, 3.600 metros quadrados. Só que cada apartamento, ele tem um tempo previsto de execução. Então, você coloca como despesas operacionais, despesas gerais e administrativas, proporcional à área que está sendo construída em cada mês. Aí você, digamos assim, você cria um rateio, mas despesa geral administrativa não tem rateio, tá? Na verdade, você faz alocação
É alocação, não é locação. Locação é aluguel. Alocar é você distribuir uma parte da tua despesa geral administrativa de 100 mil reais por área construída ao longo do período, tá? Então, cada mês você vai terminar, digamos que 3.600 metros quadrados totais. Você vai construir o prédio em 10 meses. Estou chutando aqui 10 meses, tá? Então, você vai ter uma construção efetiva de 360 metros quadrados por mês. Assim, desde o fundamento, etc, tá? 360 metros quadrados por mês, em média, tá? Então, você aloca as despesas por 360 metros quadrados, só que esse 360 metros quadrados, despesa por metro quadrado, depois você aloca em cada apartamento, cada um de 147, cada um depois de 140 metros quadrados, perdão, né? E cada um de 220 metros quadrados cada um. Então, você fará uma distribuição proporcional de despesas gerais administrativas para cada área construída, ok? Então, efetivação ou realização da venda considera-se no momento em que você finaliza, né, ou realizada a venda de uma unidade imobiliária, quando contratada, de acordo com a seção 4, né, mediante o instrumento de promessa, carta reserva com princípio de pagamento ou qualquer outro documento que represente o compromisso junto com a incorporadora, né. Aí, reconhecimento dessa evidenciação é o valor previsto, custo orçado, de uma execução, valor incorrido é o valor real gasto, e CPC e percentual de conclusão, PLC, para reconhecer receitas e despesas em contratos de longo prazo na construção civil. No percentual de conclusão, o PLC, trata a receita reconhecida proporcionalmente à conclusão do projeto, com base na razão entre custo incorrido e custo orçado, que é aquele período que você vai reconhecendo também as despesas operacionais em cada metro quadrado que você concluiu durante cada mês, porque cada mês você tem 100 mil reais de despesas gerais administrativas fixas, tá? Importância da comparação. A comparação entre o custo orçado e o custo incorrido permite identificar as variações e tomar medidas corretivas caso o custo real supere o previsto. E se o custo real for superior ao orçado, pode haver necessidade de ajustes contábeis para refletir a situação real do projeto. Pessoal, eu gostaria só de avançar aqui, falando de investimentos, quais seriam os melhores para começar nesse ramo? Pode explicar novamente o papel da incorporadora? A incorporadora realiza os projetos, tá? Então, eles encaminham os estudos do projeto, digamos, pode ser uma casa, pode ser um galpão, um barracão, pode ser um prédio, né? Um prédio comercial, um prédio residencial. Então, o estudo de viabilidade, também de impactos ambientais, tem que ter a licença ambiental. Então, eles correm atrás disso, tá? No sentido de eles precisam operacionalizar a coisa para iniciar a construção. Só que a construção é realizada por uma construtora, né, que vai depois... mas a incorporadora tem a construtora junto, porque eu já vi empresa, incorporadora e construtora, aí o nome X, né, não vou dizer agora o nome, né, por questão de ética profissional, limitada, alguma coisa nesse sentido, tá? Falando em investimentos, quais seriam os melhores para começar nesse ramo? De investimentos em salas comerciais ou apartamento de residência? Eu sugiro para vocês apartamento de residência, mas eu indico para vocês, por favor, compre apartamento simples, tá? Se você tiver um valor para você investir para aluguel, tá? Então você vai comprar um apartamento de, sei lá, 250 mil reais. E aí você compra um apartamento simples, não compra um apartamento caro, mesmo porque você não consegue um bom valor de aluguel. E o aluguel, agora com as mudanças da Receita Federal do Brasil, eles vão fiscalizar todos os aluguéis, tá? Então eles já estão criando mecanismos de fiscalização em que você estará isento até R$ 2.259,20, se não me falha a memória, tá? Porque é o aluguel para pessoa física, estou falando de pessoa física, tá? Não é aluguel para pessoa jurídica. Porque se você tiver uma holding controladora e que administra um bem,
né, digamos assim, um prédio, tá? Tem uma holding controladora que administra um prédio. E eles alugaram todos os apartamentos, só que daí vai pagar PIS e COFINS, tá? No caso de uma empresa no lucro presumido, tá? Se for uma empresa no lucro real, tem PIS e COFINS de 7% aliás, 7,6% e 3% do PIS, ok? Então tem alguns aspectos aí que você precisa tomar cuidado na tributação de uma holding, só que eles não têm lá o tal do 27,5% da, do imposto de renda como se fosse uma pessoa física, tá? Então, assim, se você tiver um apartamento de 250 mil e você conseguir alugar por 1%, ou talvez R$ 1.500, então você ainda é isento do imposto de renda, tá? A não ser, claro, que você tiver outras rendas, né, de trabalho, né, digamos assim, você tem uma empresa e que você tem prolabore, tá? E aí, nesse prolabore, você recebe R$ 50 mil no ano, tá? Não estou falando no mês, é no ano, tá? Aí você tem mais R$ 15 mil de aluguel que você recebe de aluguel. Então, você vai ter depois que pagar imposto de renda sobre o total dos ganhos. Aí você passa a ser tributado. Daí tem que tomar esse cuidado, tá? Professor Valdir, o que eu faço então? Isso, renda fixa com CDB são os mais seguros porque eles têm o Fundo Garantidor de Crédito, ok? Fundo Garantidor. Cobertura, isso mesmo, obrigado, professor. 15% ao mês, isso 100% CDI. Eu já vi investimentos, pessoal, que dá 150% da taxa CDI. E vejam lá com o banco ou com a cooperativa de crédito para vocês verificarem, tá? Só a Toyota queria levar a melhor. É verdade. Anos 80. Pois é, a gente tem que pesquisar, né? São histórias da economia brasileira, né? Os anos 80. Em Bituba. Sim, vários estavam embargados por causa de veios de água. Daí, antes de pensar em comprar, tínhamos que investigar. Sim, cuida, tá, pessoal? Assim, tem muito aventureiro, tá? Eu vou abrir lá um loteamento lá não sei aonde. Aí mete lá uma patrulha aí, abre a estrada e aí coloca uma placa na frente. Futuro loteamento não sei do que. Toma cuidado, tá, gente? Muito arriscado. Vá em uma incorporadora idônea, tá? Daí desistemos. Legal, isso mesmo. Joia. Pessoal, então assim, ó, eu quero mostrar para vocês aqui um exercício que eu entendo que é muito importante para a gente trabalhar quando a gente fala em expectativa de resultado futuro e aí a Receita Federal tributa. Nós temos que trabalhar este conceito aqui, pessoal. Cadê? Tá aqui, ó. Isto, achei. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Compartilhar tela. Não é este. É este aqui, tá? Gente, lá no material de estudo de vocês, lá no tópico 3, para não falar de muitos slides, etc., eu gostaria de trabalhar com vocês um modelinho prático. Esse modelo aqui vocês podem trabalhar também em outras disciplinas, né? Se vocês puderem aplicar. Mas quando a gente fala em imóveis, digamos que você tem aqui um valor do imóvel, tá? Este valor do imóvel, ele será entregue daqui a 3 anos. Ele será entregue daqui a 3 anos. Vamos imaginar o seguinte, R$ 250 mil, tá? É um apartamento, Minha Casa Minha Vida, digamos assim, tá? Taxa negociada 1,8% ao mês. Por que tão baixo? Seu CDC hoje está na faixa de 3,95%. Porque imóveis eles são dados em garantia real de crédito, tá? Só tem que tomar um cuidado, pessoal. Assim, ó, quando vocês financiaram um imóvel, tá? Vocês têm a taxa de juros. E dá uma olhada, por favor, cuidem com a correção monetária, porque além da taxa de juros, tem mais uma correção monetária que é a TR, tá?
Hoje a TR tá... Nossa, quanto é que tá a TR hoje? Deixa eu até dar uma pesquisadinha aqui, que agora deu um tilt aqui. Só um minutinho, tá? Vamos lá. Internet, volta à internet. Quanto é a taxa TR hoje? Taxa de referência. Ah, é 0,17 ao mês, tá, pessoal? Então, setembro de 2025, taxa referencial TR 0,17 ao mês. Professor Valdecir, mas a financeira lá colocou como taxa de juros 1,8 mais TR de 0,17. Show de bola. Beleza. Tá tranquilo, tá? Mas, professor, por que você falou um pouco que a gente tem que tomar cuidado? Pessoal, porque de acordo com o prazo que você vai financiar aquele imóvel, e você financia ele em 240 meses, ou seja, 20 anos, vai que de repente a TR dá uma disparada, vai que de repente a inflação se descontrole, né? E aí você vai ter um belo pepino na mão, tá? Ah, mas a taxa de juros ela fica fixa, 1,80, mas a inflação dispara. E a TR dispara também, então na verdade você não terá uma segurança financeira ao longo do tempo. Tomem cuidado quando envolve correções monetárias, tá? Professor Valdecir, qual é a melhor correção monetária hoje? Deixa eu só comparar com mais uma outra aqui. Deixa eu só comparar aqui com mais uma outra. Deixa eu ver se esse aqui carrega em percentual. Não, eu não tenho aqui o percentual, tenho apenas o valor do CUB em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, de acordo com a Sinduscom, está 2.993,04. Eu teria que comparar os outros, mas eu não vou comparar agora, porque eu quero terminar esse exercício com vocês. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: cuidem com a correção monetária. Leiam o contrato, por favor, tá? Eu já vi famílias felizes da vida, parabéns, tiveram o crédito aprovado, coisa mais linda do mundo. Gente, ó, 10, parabéns para eles. Mas, depois a gente descobre, Valdecir, porque eu também faço orientações financeiras, tá? Por favor, pode dar uma olhadinha nesse contrato, porque eu não estou conseguindo pagar. Aí eu vou direto naquelas linhas onde mostra as taxas negociadas, e lá tem a famosa correção monetária. Aí eu pergunto para a pessoa, você viu isso aqui? Ai, na hora eu assinei o contrato porque eu fiquei tão feliz. Pois é. O momento da felicidade pode se transformar numa dor de cabeça futura. Então, gente, leiam o contrato, por favor. Ah, mas a pessoa que está me atendendo, ela não tem paciência. Azar dela? Peça licença. Diz assim lá para essa pessoa, ó, com licença, eu quero 30 minutos para analisar e entender esse contrato, ok? Tem uma outra mesa com cafezinho, porque assim, ó, eu só vou conseguir ler o contrato se tiver café. Se não tiver café, pessoal, não leia o contrato. Saúde? E aí, professor, isso mesmo, né, professor? É um cafezinho para a gente poder refletir com mais calma. Aí depois você assina se você tiver segurança. Qualquer coisa você escaneie lá com o aplicativo e manda para o teu advogado lá. Advogada. Nós vamos colocar aqui que esse apartamento ele vai ser entregue daqui a 3 anos. 3? Não. Vamos colocar assim, ó, 18 meses, 1 ano e meio, tá? E vamos fazer o seguinte, inserir função financeira. Vamos agora colocar aqui o valor presente. Eu quero saber o valor presente. Eu quero saber o VP. Valor presente. Retorna o valor presente do investimento à quantia total de uma série de pagamentos futuros, tá? Porém, eu não tenho aqui parcelas, tá? Eu não vou pagar parcelas. Eu só quero saber o valor presente de acordo com a taxa 1,8% ao mês, período 18 meses. Pagamento aqui é zero, porque eu não estou fazendo pagamentos, né? A construtora, aliás, a incorporadora vai trazer o valor do apartamento pela expectativa de vendas lá 250 mil, a valor para a gente para poder fazer o cálculo do tributo de vida. O valor futuro são 250 mil
Tipo 0, que é ao final do período, né? Tipo 0 é ao final do período não especificado. E aí você tem, eu só preciso colocar a B1 aqui. Deixa eu fazer de novo aqui que eu fiz um pequeno erro. Só um minutinho, tá? Valor presente, vamos começar tudo de novo. Taxa, período, pagamento é 0. E aqui que eu preciso colocar o sinal de menos, tá? Aqui, ó. Eu preciso colocar o sinal de menos no valor futuro de 250 mil para ele apresentar o valor positivo depois, tá? Então, ok. 181.334.32. Professor, vamos fazer isso aqui agora? Vamos fazer isso aqui agora? Cadê? Aqui. Vamos fazer isso agora no emulador FCLX. 250 mil CHS-FV, que é o valor futuro, 1,8 na I e 18 meses, 1 ano e meio para a entrega do projeto. N. O tributo ele vai ser calculado com base no valor de 181.334,32. 181.334,32. Fechou. É isso mesmo. Então aqui vocês vão receber na fórmula e vocês vão receber, vocês podem fazer depois no Excel também, tá? Do Excel e depois também na HP. Agora eu quero pagar prestações. Eu quero pagar todos os meses R$ 1.500 com uma taxa de 1 ponto, vamos ver aqui, 1,8 ao mês, com a correção monetária, etc, etc, etc. Eu vou pagar este apartamento, eu quero pagar em 72 vezes, direto com a incorporadora, tá? Eu quero saber, necessito o valor futuro, quero saber o valor futuro. Inserir, agora, valor futuro, VF, retorna o valor futuro do investimento, com base em pagamentos constantes. Taxa 1,8, número do período 72 meses, pagamento, tá aqui, ó. Na verdade tem que colocar o sinal de menos, tá? Porque senão ele não apresenta a saída depois, que seria o tal do CHS, né? CHS PMT. Aqui, pagamento, né? Menos B5. O valor presente, então, é 0, né? Porque eu não tenho aqui o valor presente nesse momento. Eu tenho as parcelas que eu irei pagar. E o tipo é 0 também, porque ele é não especificado, é pagamento ao final do período, ou seja, a cada 30 dias, né? A cada 30 dias eu pago. Ok, então eu tenho 217.730,63. Eu pago R$ 1.500 por mês e no final eu terei pago 217 mil no meu apartamento. Claro que se eu fizer em 8 anos ou 96 meses, o valor do meu apartamento também ele sobe gradativamente em função do número de parcelas. Vamos fazer na HP, aproveitando o último minutinho aqui. 1.500, 1,896. Vamos lá então, 1.500, olha só, R$ 1.500 de prestação, CHS, PMT, Payment Amount são as prestações da HP 12C. 1,8 na I, que é a minha taxa, Interest, em inglês, é juros. I, Interest, em inglês, são juros. Então, é o I. E 96, né, são 8 anos, 96. Na N, eu quero saber o valor futuro do negócio. 378,627,80. 378,627,80. Fechou. Pessoal, eu gostaria de parar então a atividade. São 21 horas e 59 minutos. E, gente, tem muitas interações. Muito obrigado. Adorei. Demais pontos vocês podem encaminhar nas mensagens, tá? Eu irei responder para todos vocês. Pessoal, eu irei colocar aqueles arquivos lá também e desejo a todos uma excelente semana. Forte abraço, beijão para todos e até a próxima terça-feira. Valeu, até mais!